Então, tentar aqui dar um pouco para vocês a ideia do que seria esse TAD conjunto no papel, entende? Tipo, a gente vai ver outros TADs no computador, mas aqui talvez pegue essa noção um pouco abstrata e traga para o mundo real, né? Quando vocês pensam em um conjunto matemático, entende? A gente pode começar com um conjunto, que eu vou denominar aqui apenas de P, como sendo conjunto vazio, né? E vocês sabem que existem algumas propriedades dos conjuntos. Por exemplo, isso aqui é um conjunto válido, com o elemento 1. Porém, isso aqui, 1,1, não é uma representação válida de um conjunto matemático. Agora, por que isso não é uma representação válida? Porque, por definição, nós falamos que os conjuntos eles têm apenas elementos únicos, entende? Transformando assim toda essa ideia numa coisa inválida. Isso é o contrato que eu quero falar, entende? Então é esse tipo de noção que tem que virar código no programa de vocês. Eu posso definir um outro conjunto, que, por exemplo, que eu vou colocar aqui que também tem o elemento 1 e o elemento 3. E quando eu penso em dois conjuntos, que eu estou aqui representando por P e Q, existe uma série de operações que eu posso fazer. Tipo P união Q vai ser o conjunto 1 e 3, né? P interseção Q vai ser apenas o elemento 1. Observe como nesse caso aqui, entende? Tipo, essas duas operações, elas têm um contrato. O que é a interseção? São os elementos em comum entre os dois conjuntos. O que é a união? Eu tenho que juntar tudo desse conjunto e tudo desse, respeitando a propriedade que os elementos são apenas únicos. Note que tudo que eu estou falando aqui é o quê? Regras. É um contrato. Entende? Então, essas operações aqui é o que vai definir o meu contrato. E vocês podem imaginar que eu poderia criar, por exemplo, um struct que eu vou chamar aqui de set type. Embora eu não vou implementar ele na papel, que é um pouco difícil implementar um conjunto matemático, a gente tem que usar uma árvore para isso, se alguém estiver curioso. Mas basicamente eu defino esse conjunto e eu posso definir operações como, olha, vai ter uma função que retorna um set que se chama união, que recebe um set A e um set B, entende? E essa função aqui eu coloco o código dela também. Então esse código que define a operação é o meu contrato. E esse contrato foi feito em cima de uma memória que eu representei aqui também. E talvez com esse exemplo fique um pouco claro o que eu quis falar como conjuntos matemáticos, sendo um bom exemplo de TAD, porque a gente já tem uma série de regras fixas para pensar e para começar a implementar. No próximo vídeo eu vou passar para código usando TADs mais simples, tipo o TAD ponto, que a gente está vendo nos vídeos.